já teve 3 convulsões, então somente um milagre, querido. Então, queria que você fosse já mentalizando, né, conservando a sua fé. O tema dessa palavra hoje é conservando a fé e a boa consciência. Talvez nós olhemos para a nossa vida e nós falamos assim, não, está tudo bem, mas você veio ao culto. Por qual motivo você veio ao culto? Você veio para receber, você veio para adorar, você veio para orar por alguém, você veio fazer alguma coisa. Né? Quando nós saímos da nossa casa, nós não viemos simplesmente para cumprir, né, uma religiosidade. Eu vou porque eu tenho que ir, senão depois vão ficar pegando no meu pé. Não, você veio porque tem algo para você aqui, e existe um Deus que te ama e um Deus que quer que você seja feliz em todas as áreas, amém? Mas também nós temos um papel de interceder, conservar a nossa fé, conservar a boa consciência. Então, por exemplo, talvez você olhe para a sua vida e você fala, puxa, mas minha vida está meio ruim. Né? Quem ainda aqui sonha em encontrar um grande amor? Levanta a mão. Vamos ver, tem solteiro aí não? Olha lá, Verônica, aí, glória a Deus, olha lá. É isso aí, tem que ter fé. Um dia aparece o príncipe montado no cavalo branco, é ou não é? Quem de nós que já somos casados, que sonha em, né, terminar ali e ver os filhos prósperos, né, olhar para os nossos filhos e ver eles como um verdadeiro flecha na mão do arqueiro? Levanta a mão, todos nós. Então nós temos que ter fé, irmão Josué. Temos que ter fé que nós vamos alcançar isso. Né? E é conservando a nossa fé, guardando a nossa fé, crendo que uma hora vou encontrar um grande amor. Não é pecado, querido, você sonhar com isso não, viu? Você que está solteiro, você que às vezes não encontrou alguém ainda, Deus tem algo para você. Deus vai fazer você se realizar ainda nessa área em nome de Jesus. Amém? Eu creio nisso, que Deus nos projetou, como nós projetamos os nossos filhos, para ver os nossos filhos bem, porque um pai não põe um filho no mundo para dar errado. Nós sonhamos com os nossos filhos todos dando bem. Deus vai colocar alguém na sua vida em nome de Jesus, eu creio nisso. Amém? E você que é jovenzinho ainda aí, que está namorando, tem alguém aqui que namora ou não? Ninguém está namorando? Rapaz, não é preciso orar para aparecer uns namorados na igreja, né? Você vai orando, querido, porque namorar também, né, diz o pastor que é caro. Tem um pastor que eu estava escutando uma palavra dele e ele estava falando sobre isso, que namorar nessa geração é muito difícil. Porque a menina chama o menino para sair, é uns meninos sem eira, sem beira, sem dinheiro, sem nada, não tem dinheiro para comer lanche. Então você tem que ter fé, meu irmão, que você vai melhorar a sua situação. Como diz o nosso pastor, agora é hora de você ganhar dinheiro, é hora de você ganhar pouco. Porque a hora que você tiver, porque namoro custa caro. Casamento também custa caro. Mas a nossa fé, querido, diante de Deus, tem que mudar a nossa história. Se você veio neste lugar hoje procurando algo para cura, libertação, para que você possa viver algo de Deus, crer que o Senhor ele vai tocar nas suas feridas, nas suas chagas, Deus vai quebrar o mundo espiritual, vai quebrar as correntes, vai quebrar todo o mal. Nós precisamos fazer algo. Amém, queridos? Nem que for para dar um amém, nós temos que falar que nós estamos fazendo alguma coisa. Amém, igreja? Amém? Nós precisamos agir. Nós precisamos, né? Nós falamos muito sobre brincamos, por exemplo, quem vai fazer um planejamento para emagrecer aqui no ano de 2022? Quem tem meta disso? Para emagrecer você precisa fazer alguma coisa. Você precisa caminhar, você precisa parar de comer, você precisa fechar a boca, fazer exercício, sim ou não? Você quer cura? Quem quer cura aqui? Levanta a mão. Quem quer milagre aqui? Levanta a mão. Então você precisa agir. Você precisa trabalhar. Você precisa conservar a sua fé. Você precisa vencer, porque o Senhor Jesus já consumou na cruz para nós. Então, olha o que Paulo fala para Timóteo, lá em 1 Timóteo 1,19. Fala que nós temos que conservar, Paulo já preocupado, querido, com a geração futura. Ele orienta ali o jovem Timóteo, gosto muito do livro de 1 Timóteo e 2 Timóteo, e ele fala ali, conservando a fé, ele fala ali, ó, mantendo a fé e a boa consciência. Portanto, alguns sendo rejeitados, a boa consciência vieram e naufragaram na fé. Naufragar na fé. Então, olha, Paulo está falando ali, Timóteo, conserve a fé, mantenha a boa consciência, rejeitando ao qual uns fizeram, pararam de congregar, pararam de crer. Não pare de crer, querido, que o seu milagre vai chegar. Não pare de crer que a sua cura vai chegar. Não pare de crer que a situação vai mudar em nome de Jesus. Amém? Mas eu preciso expressar alguma reação. Eu preciso fazer algo. Eu não posso, querido, ir, né? Ontem na célula nós falamos sobre o inimigo. Como que eu posso ir para uma batalha se eu não conheço o meu inimigo? O nosso inimigo ele é verdadeiro.
O nosso inimigo, ele rodeia, ele está rodeando, ele está ali à nossa volta, porque ele quer destruir a nossa fé. Nós passamos, por esses tempos de enfermidade. Alguns, ouviram já, nós falamos aqui, o pai da Massaia adquiriu um câncer na garganta. E quando nós recebemos aquela situação, foi ruim para nós ouvir aquilo, porque quem já lidou com câncer na família sabe que é uma situação, o câncer, querido, é uma enfermidade que ele tira a paz da família. Não é só da pessoa, é da família. Todos acabam se envolvendo naquela situação. Mas para a honra e glória do Senhor, eu creio que o tempo que nós temos perseverado, conservando a nossa fé, orando ali toda quarta-feira com Ele, pregando a palavra, ministrando ao coração dele. A Massai ontem comentou que a ferida na garganta estava mais ou menos desse tamanho. E ela falou que ontem a ferida já está fechando, querido. Você pode aplaudir ao Senhor, porque é a fé. É a fé. Nós precisamos nos despertar, querido, para milagres. Nós precisamos aprender da glória a Deus quando acontece o milagre. Nós precisamos conservar a boa fé, conservando a consciência. Um testemunho igual a Tassiane deu aqui da filha dela, que o médico tinha condenado a menina à morte. Nós temos que dar glória a Deus, aplaudir, glorificar. Eu tenho falado para os líderes dos juniores, falei, vocês precisam ensinar os juniores a dar glória a Deus. Vocês precisam ensinar os juniores a ter expressão dentro do culto. Porque, querido, se nós não temos expressões dentro do culto, se nós não glorificamos, se nós não damos glória, se nós não declaramos a nossa fé aqui dentro da igreja, lá fora a gente não vai declarar, querido. Se aqui, que nós só tem crente, você tem vergonha talvez às vezes de dar um glória a Deus, de glorificar a Deus, de pular no seu lugar e dizer aleluia, e Deus vai te tomar pelo Espírito, lá fora não vai fazer, querido. Então se eu quero algo, eu tenho que ter uma reação, eu tenho que ter uma expressão. E aqui Timóteo, ouvindo isso de Paulo, ele fala, querido, que para ele rejeitar, rejeite as coisas do mundo, e não vá atrás das coisas do mundo, mas mantenha a boa consciência, mantenha a fé. Então, duas coisas, querido, que muitas vezes tira nós como cristão, do foco, é o que nós ouvimos e o que nós vemos, porque o que nós ouvimos e nós vemos, depois nós falamos. Nós não conseguimos, querido, como seres humanos, processar muitas coisas às vezes e entender que aquilo é algo de peso para a nossa vida. E Paulo está alertando, então, essas duas, fé e consciência, boa consciência, é algo que para nós temos que ter ali como um ensino da palavra do apóstolo Paulo. Ele já estava ali advertindo sobre isso para essa geração, pois ele sabia, querido, que nós íamos passar por tantas coisas ainda. E vamos passar por tantas coisas. Você vai passar por lutas, eu vou passar por lutas. Mas se eu conservar a fé, se eu trabalhar na minha consciência e eu permanecer, essas advertências, querido, vão fazer o que? Frutificação no meu coração. Então diga assim, conservando a fé e a boa consciência, eu conquisto a minha vitória. Amém? É conservando, querido, é prevalecendo, é botando ali, querido, em ação a minha fé, é acreditando que algo vai acontecer, é vindo para o culto pronto para dar um glória a Deus, é vindo para o culto para ter uma boa expressão na hora do louvor, é vindo para o culto acreditando que aquilo que vai ser falado, aquilo que vai ser cantado, aquilo que vai ser colocado às mãos, que o óleo da unção vai tocar aonde eu preciso que toque. Amém? Nós precisamos ter essas expressões. Então, existem muitos caminhos que nós escolhemos. Existem muitos caminhos que muitas vezes, querido, vão te deixar de acreditar na palavra de Deus. Muitas coisas que nós ouvimos e vemos. Muitas coisas, querido, que vão talvez até te levar a negar que verdadeiramente o seu milagre vai chegar. Talvez a situação vai ser tão difícil que nós não vamos conseguir praticar a nossa fé. E aí você fala, poxa, mas eu já perdi, meu casamento já acabou, meu marido foi embora, meu marido já até casou com outra, o meu filho foi embora, o meu filho já não liga mais para mim. Mas e você, como você está diante de Deus? Quem vai ser salvo é você, quem vai receber a cura é você, quem vai ser liberto é você, quem vai chegar no céu é você.
Amém, queridos? Então, nós fazemos de tudo para podermos caminharmos juntos. Mas se algo deu errado, não está do jeito que você quer, Deus tem o melhor para você. Então conserve a sua fé, conserve a boa consciência, não se desvie, não naufrague, querido, na fé. Então esses caminhos, querido, pelos quais podemos deixar de ter uma boa consciência e negar a fé, nós vemos o que, querido? Que são simples às vezes, mas muitas vezes nos tiram das promessas de Deus. Nos livram, querido, de muitas coisas ali, de nós buscarmos a presença de Deus. Nós muitas vezes não estamos conseguindo mais caminhar na presença de Deus, porque por coisas simples, sabe, crentes, querido, lavados e remidos, que muitas vezes se apostasiaram da fé. Quantas pessoas, eu ministramos aqui outro dia, eu falei um pouco sobre a vida de Alexandre e a vida de Demas, caminharam com Paulo, estavam ali com Paulo, por 8 anos persistiram ali na vida de Paulo, talvez até Santa Ceia participaram com Paulo, mas o que eles fizeram? Abandonaram a fé, foram contra Paulo. Então, querido, a nossa vida fala que a fé, em Hebreus fala que a fé, 11:1, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Então, o que você não está vendo acontecer na sua vida? Talvez o seu lado emocional está precisando de cura. Talvez você ande triste porque verdadeiramente ainda não encontrou um sentido para a sua vida. Talvez você anda triste porque não consegue enxergar aquilo que Deus tem de promessa para você. Talvez a situação está tão ruim que você fala assim, mas que promessa que é essa? Que situação que é essa? Conserve, querido, a fé naquilo que ainda não se vê. Conserve, querido, a fé naquilo que ainda não aconteceu. Porque o seu Deus, o meu Deus, o nosso Deus, Ele vai fazer acontecer no tempo dEle nas nossas vidas. É Ele, querido, que rege as nossas vidas. É Ele que comanda a nossa vida. Então, quando nós olhamos para a fé, e aqui fala, né, que a fé é o firme fundamento das coisas não se vê, nós podemos compará-la, querido, a um exemplo que eu achei legal, que eu quis colocar aqui, a um telescópio. Quem já olhou por um telescópio aqui, querido, alguma vez? Levanta a mão bem alto para nós ver. Olha, poucas pessoas. É legal para caramba, né, olhar naquilo lá. Você olha para a lua, você vê a lua gigante, você vê os furinhos da lua. Tem aqueles telescópios grandão que os caras vê aqueles planetas lá, gigante, bem legal. Então, querido, a fé na sua vida, ela tem que ser que nem um telescópio. Você tem que olhar para o seu problema pequeno, mas olhar para a resolução do seu problema grande, porque o seu Deus é grande. A sua fé tem que ser grande. Então, querido, a fé, ela é algo sobrenatural da parte de Deus. A fé, querido, no ser humano, eu considero, querido, como é a parte mais excelente. Porque é a fé, querido, que governa o nosso relacionamento com o nosso Deus. É a nossa fé que vai gerar o quê? O meu relacionamento com o meu Pai. É a minha fé que vai gerar o quê, querido? O meu relacionamento, a minha intimidade com Deus. Porque, querido, sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu posso ser um bom dizimista, eu posso ser um bom ofertante, eu posso ser um bom levita, eu posso ser um ótimo pregador, eu posso ser muita coisa. Mas se eu não tiver fé, eu não posso agradar a Deus. Se eu não tiver fé, eu não consigo buscar a libertação que eu preciso para minha casa. Se eu não tiver fé, eu não consigo buscar a cura que eu preciso para o meu lar. Se eu não tiver fé, eu não consigo enfrentar o diabo. Porque a fé é o firme fundamento da palavra de Deus. Amém? Então, querido, a fé é algo sobrenatural. Ela é isso que nos leva a ter esse relacionamento. E ora, sem fé é impossível agradar a Deus. E esta fé, querido, essa fé, ela mantida sobre uma perspectiva de olhar de um crente lavado e remido, ela te faz andar no sobrenatural daquilo que parece impossível, querido. A fé, querido, ela é algo, querido, que vai te levar para uma perspectiva de vida melhor. Ela é algo, querido, que vai te levar a alcançar a sua cura, a sua libertação. É a fé, querido, conservando a fé, não desviando da fé. Ah, mas agora aconteceu isso, o Covid veio e espalhou a igreja. Agora eu não consigo mais voltar para a igreja. Consegue, querido, porque muitos de nós ouvimos pessoas falar, não consigo mais voltar para a igreja, mas vai trabalhar,
vai para o shopping, vai passear. Então, eu tenho que conservar a fé diante da palavra. Crer, querido, que a libertação vai vir sobre a minha vida. E manter, querido, o quê? A fé, declarar sobre a minha vida que a fé é algo, querido, genuíno no meu coração. Ter algo genuíno no meu coração. Olha o que diz em Hebreus 11, 33. Hebreus 11, 33 fala, querido, dali daqueles que venceram. E você é um vencedor invicto, amém? Você também vai vencer. Olha o que diz a palavra. Os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram justiça e alcançaram promessas e fecharam boca dos leões. Vamos ler de novo, mais uma vez. Diz assim: os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram justiça e alcançaram promessas. Quem precisa alcançar promessa aqui? Somos nós. É eu e você, querido. Então a minha fé, ela tem que me levar a vencer o quê? O reino das trevas. A minha fé vai fazer com que eu vença as acusações de Satanás. A minha fé vai me levar, querido, para praticar a justiça. O sol da justiça já está sobre nós. A minha fé vai me levar a alcançar as promessas de Deus. A minha fé vai me fazer fechar a boca daquele que muitas vezes está bradando contra a minha vida. É a minha fé, diga, é a minha fé. É a sua fé, querido. A sua fé vai fazer isso com você. Então, Paulo, quando ele está falando com Timóteo a respeito disso, ele está falando, querido, da terrível e temível coisas que aconteceram com aqueles que se afastaram da palavra de Deus. Ele está falando daquilo, querido, que muitas vezes nós damos ouvidos. Nós muitas vezes estamos dentro da casa de Deus, mas não damos ouvidos à palavra. Nós damos ouvidos a outras coisas. E como isso é possível? Porque nós somos seres humanos. Mas nós precisamos ouvir, querido, precisamos aprender a ouvir e a ouvir com o Espírito. Olha o que diz, querido. Lá no livro de 1 Timóteo ainda, capítulo 4, versículo 1, ele fala, querido, exatamente sobre isso, que nos últimos tempos, muitas coisas aconteceram. Eu não sei vocês, mas quando nós paramos para olhar para o mundo, a impressão que a gente tem é que o mundo está afunilando. Vocês têm essa impressão? Parece que o mundo está afunilando. Parece que cada dia mais o Senhor Jesus está próximo de voltar. Nós vemos, querido, no mundo financeiro, por exemplo, as montadoras que nós conhecíamos aqui no Brasil indo embora, nós vemos indústrias fechando, nós vemos cada vez mais aumentando o número de desemprego, nós vemos, querido, enfermidades que vêm em cima de enfermidades, nós estamos vendo coisas que os nossos avós ainda falavam para nós: olha, vocês vão ver coisa, e nós falávamos assim: acho que é mentira, mas nós estamos vendo hoje as coisas. Então olha o que diz aqui, querido, no capítulo 4, versículo 1, diz: ora, o Espírito afirma expressadamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a demônios enganadores e a ensinos de demônios. Mas eu, crente, eu dentro da igreja, é nós, querido. Paulo não está falando ali para a pessoa que não conhece a Jesus. Paulo está falando para nós, diga, é para nós. É para nós. Muitas vezes nós não damos ouvido à palavra de Deus, mas nós damos ouvido, querido, aquilo que já vem do mundo. Você não vai ser feliz mesmo. Esquece, você nunca vai conseguir alcançar nada nessa vida. Sabe aquele seu filho que está preso? Sabe aquela sua mulher que te abandonou? Sabe aquela situação assim? Já era, você não vai ter vez mais. E aí nós baixamos a cabeça, acreditamos naquilo. E sabe, queridos, muitos aqui que apostataram da fé, foram pessoas que já viveram grandes milagres do Senhor dentro da casa do Senhor. E eu não quero ser um desses. Diga, eu também. Amém? Eu não quero ser um desses, querido. Eu quero ser aquele que conserva a fé, que combate o bom combate, que no dia, querido, que eu colocar os meus pés lá nos céus, o Senhor possa colocar sobre a minha cabeça a coroa de glória, e eu possa governar com Ele, e eu possa estar junto com Ele, e eu declaro isso sobre a sua vida, que você conservando a fé, nós vamos vencer, nós vamos passar pelo maligno, nós vamos passar pela prova, nós vamos passar pelo vale da sombra da morte, mas não vamos temer, porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é o nosso pastor, é Ele que vai nos conduzir em vitória. Amém, querido?
É pela fé que nós vamos alcançar essas coisas. É pela fé que nós vamos alcançar um relacionamento saudável com Deus. É pela fé, querido. E quando nós olhamos isso, para esses, doutrinas de demônios. Nossa, irmão, mas doutrina de demônio, muitas vezes nós damos ouvidos, querido, a tantas coisas que estão na internet. Às vezes nós damos ouvido a tantos pregadores que a gente nem conhece. Às vezes nós ouvimos um trechinho daquela mensagem, Esses dias eu estava falando lá em casa, falando para a Massai, eu estava ouvindo acompanhando uma igreja lá, era um culto de mulheres, que você está assistindo, Ao vivo, 10 horas da noite, pastora. Acho que tinha mais de 300 mulheres dentro da igreja. Aí eu falei assim para ela, esse culto é ao vivo? Eu falei, 10 horas da noite, mais de 300 mulheres. Eu falei, esses homens devem estar onde, esses homens dessas mulheres, Porque... Mas, querido, eles estão vivendo algo que eles semearam. Aqueles pastores semearam aquilo, aquele ministério semeou aquilo. Nossos pastores têm semeado, querido, no nosso coração, têm gerado no nosso coração para nós trabalharmos com fé. Mas qual tem sido a minha ação? Qual tem sido a minha fase de conservar a fé como líder da igreja, como membro da igreja? Eu sou líder da igreja, eu preciso do milagre, mas eu não venho no culto orar. Eu sou líder de ministério, mas eu não estou no culto presente quando precisa de mim. Você é líder. Quem é líder aqui dentro de empresa? Levanta a mão. Quanto líder, glória a Deus. Levanta a mão bem alto, olha que bonito para ver. Levanta a mão. Olha que benção, Deus abençoe a vida de vocês. Então, a hora que você sair do culto, você vai receber uma mensagem lá no celular. Eu preciso de você aqui, agora. Você vai ou não vai? Quem não vai dos líderes que levantou a mão? Levanta a mão, quem não vai? Vai, querido. Sabe por que você vai? Porque você precisa disso aqui, ó. Você vai. Eu já fiz isso muitas vezes. Eu falo por mim, quantas vezes de madrugada a empresa não ligava. Agora vai como diz o Jeto, o pastor, ligar para mim de madrugada e falar, Doni, vai orar 3 horas da manhã. Minha carne já vai falar, esse pastor está maluco orar 3 horas da manhã. Fala ou não fala, querido? Nós fala, queridos, é que vocês são santos, é só eu que sou pecador, Nós fala. Thaís, ligar para você agora, Thaís, e falar assim, eu preciso ser aqui na solda agora. Você vai ou não vai, Thaís? Você vai. Porque não precisa estar lá, não precisa ganhar dinheiro. Agora, querido, quanto mais está na casa do Senhor, batalhando para conservar a fé, orando por aqueles que precisam, fazendo uma boa obra, enquanto uns irmãos estão no hospital com os filhos, nós estamos aqui de joelho orando pela igreja, enquanto um está lá no hospital com a esposa, com o outro passando por uma situação, uma mãe chorando por um filho que foi preso, uma mãe que está chorando porque o casamento terminou, um pai que abandonou, uma mãe que está chorando porque o marido chegou embriagado, chegou alcoolizado dentro de casa, e nós como igreja estamos aqui exercendo fé. Então diga assim, eu preciso exercer fé. Você que é líder da igreja, querido, você precisa estar mais presente. Você precisa se envolver mais com a obra. Era isso que Paulo está falando para Timóteo. Porque, querido, ninguém se afasta de uma vez da igreja. A gente começa aos poucos. Hoje eu não vou. Amanhã eu não vou. Amanhã também, não é um culto tão importante. O diabo ele não está olhando para isso, querido, se é um culto tão importante, tá, pastora? O diabo ele está olhando para arrebentar a nossa vida, querido. Então, se nós não tiver fé e praticar essas condições, querido, nós vamos, infelizmente, nós vamos nos apostatar da fé, sem a gente perceber. Diga, misericórdia. Amém? Nós precisamos ter fé para vencer, querido. Então, existem outras coisas que podem levar o crente a abandonar a fé. Tantas outras coisas, querido, mas o que Paulo está exortando é para que nós fugimos dessas coisas. Olha o que diz em 1 Timóteo 6,11. Paulo está falando ali para Timóteo, sabe, foge dessas coisas, Timóteo, foge dessas doutrinas. Olha, tu porém, quem é homem de Deus aí? Mas fala que nem homem de Deus então. Quem é homem de Deus e mulher de Deus aí? Então é para nós isso aqui, ó. Tu porém, homem de Deus, foge dessas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé e o amor, e a constância, a mansidão. Então o que eu preciso seguir, querido, que está falando ali para mim? A fé. Eu preciso seguir a fé. E como que eu sigo a fé? É caminhando na igreja, é caminhando ouvindo a palavra, é ouvindo a palavra de Deus. Então, querido, sabe, os passos que levam muitas vezes a gente não receber os milagres, se apostatar da fé, são geralmente, querido, isso.
São as verdades, queridos, que muitas vezes nós não queremos ouvir. São as exortações que muitas vezes nós não queremos ouvir. São as advertências que muitas vezes nós não queremos ouvir. Nós achamos que somos o dono da verdade e nós não queremos ser corrigidos. Ninguém gosta de ser corrigido. E aquilo vai gerando algo no nosso coração que nos afasta da fé. Lá em Hebreus 3:8 fala, querido, que a dureza de coração leva ao crente a resistir aos ensinamentos da palavra de Deus. Olha o que ele fala lá: não endureceis os vossos corações. Não endureça, querido, o vosso coração. Sabe, toda palavra, querido, que é aplicada é para o nosso crescimento, é para aumentarmos a nossa fé, era para recebermos a cura divina, é para nós transformarmos a nossa vida. Então não endureça o seu coração. O seu coração, querido, se torna tão duro que não dá mais para ouvir a voz do Espírito Santo. Muitos de nós, queridos, nos tornamos tão duros que não conseguimos mais ouvir a voz do Espírito Santo. E muitas vezes nós estamos entristecendo, estamos deixando triste o Espírito Santo. E olha o que a palavra diz para nós no livro de Efésios 4:30. Fala que nós não devemos entristecer o Espírito Santo. Eu quero aplicar a fé, eu quero manter a boa consciência. Então, querido, eu tenho que vencer os meus limites. E olha o que diz Efésios 4:30, diz o seguinte: não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então, querido, qual tem sido as minhas atitudes diante dos meus problemas? Qual tem sido as minhas atitudes? O que eu tenho dado mais ouvidos nesses dias? São dias de dificuldades? São as lutas? São as enfermidades? São aquilo que não vai dar certo na minha vida? A fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas então já enxergue a cura para a sua enfermidade, enxergue, querido, que Deus vai libertar a sua vida, tenha fé, querido, que a boa consciência vai te levar ao caminho da cura, da salvação, da libertação, da restauração, e não entristeça o Espírito Santo de Deus, querido, não endureça o seu coração, abra o seu coração nesta noite, deixe ser ministrado pelo Espírito Santo. Deixe o Espírito de Deus colocar sobre a sua vida, querido, algo que muitas vezes você já não sente mais, um toque dele, a presença dele. Deixe que a fé haja no seu coração, dia após dia, momento após momento, para que nós possamos ser o que, querido? Conservadores da fé e da boa consciência, para que nós possamos alcançar os nossos milagres em nome de Jesus. Amém? Então quero convidar você a ficar de pé. Quero convidar o grupo de louvor. Eu quero, querido, desafiar você a fechar